Se você está procurando fones de ouvido com excelente custo-benefício, essa é a hora certa de comprar. A AliExpress está oferecendo ofertas relâmpago e uma grande variedade de produtos de áudio durante o período de super ofertas, mas é por tempo limitado. E para te ajudar a encontrar os melhores fones de ouvido por um preço acessível, nós do Que Criativo fizemos uma lista dos 10 melhores fones de ouvido mais vendidos que você pode comprar agora mesmo na AliExpress. Selecionamos com base em qualidade de áudio, recursos e, claro, preços. E os links de cada um, como sempre, estarão aqui na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente ao canal. Mas lembre-se que essas ofertas são por tempo limitado, então depois que você assistir esse vídeo, corre lá para aproveitar essas oportunidades. Já deixa o seu like para fortalecer e bora pro vídeo. Lenovo GM2 Pro. O fone de ouvido sem fio Lenovo GM2 Pro é uma opção de alta qualidade para quem busca um produto com uma boa autonomia e excelente qualidade de som. Com uma bateria de 350 mAh dentro do estojo de carregamento e uma bateria de 40 mAh nos fones de ouvido, esse modelo é capaz de oferecer até 5 horas de reprodução de música com uma única carga e um total de até 30 horas com o estojo de carregamento, o que é ótimo para quem usa o fone com frequência. Além disso, o GM2 Pro oferece boa qualidade de som, com um som de alta resolução que proporciona uma experiência imersiva e um som envolvente com uma sensação de profundidade. O som é nítido e claro, com uma excelente sensação de borda. No entanto, o fone pode apresentar problemas com frequências altas, que podem ser barulhentas e imprecisas, bem como uma falta de precisão textural e de localização. Outra característica importante do Lenovo GM2 Pro é a sua conectividade Bluetooth 5.3, que oferece uma conexão estável e de baixa latência para uma experiência de audição mais suave e fluida. Além disso, o fone apresenta controles de toque convenientes e fáceis de usar para ajustar o volume, pular faixas ou ainda atender chamadas. Mas como não existe nada perfeito, embora o fone de ouvido sem fio Lenovo GM2 Pro tenha muitos pontos positivos, ele também apresenta alguns pontos negativos. O fone não é à prova d'água, o que pode ser um problema para algumas pessoas que queiram usar o fone durante atividades físicas ou em ambientes com muita umidade. Além disso, a falta de precisão textural e de localização pode ser um problema para alguns usuários mais exigentes. Ainda assim, ele está entre os mais vendidos do momento na AliExpress, com mais de 13 mil avaliações e 10 mil pedidos. Então, sem dúvidas, os pontos positivos e a relação custo-benefício dele agradam e muito a maioria das pessoas. QCY T20 TWS. O fone de ouvido sem fio QCY T20 é um acessório de áudio bastante interessante dentro da sua faixa de preço. Com um valor muito acessível para o público, esse dispositivo possui uma qualidade de áudio impressionante e um equilíbrio sonoro que agrada a muitos usuários. O seu design minimalista é bastante agradável e elegante, com uma montagem de alta qualidade que confere resistência e durabilidade. Além disso, o formato dos fones é bastante confortável para uso prolongado, o que é ótimo para quem gosta de passar horas ouvindo música ou assistindo filmes. Uma das grandes vantagens do QCY T20 é a opção para redução do delay, que permite uma sincronia perfeita entre a imagem e o som, sendo uma opção bem interessante para gamers e pessoas que gostam de assistir a vídeos em streaming. Além disso, é possível utilizar o aplicativo para adicionar funções de controle, como o controle de volume, tornando o fone ainda mais versátil. Por outro lado, o ponto negativo do QCY T20 é a vida útil total da bateria, que é curta, infelizmente. Isso devido ao tamanho compacto do estojo de carregamento. No entanto, a duração de bateria em uso único é boa e satisfatória. Em geral, o QCY T20 AirPods é um fone de ouvido sem fio de excelente qualidade de som, com design minimalista e confortável, além de opções interessantes de controle por meio do aplicativo. O único ponto negativo mesmo é a vida útil total da bateria, mas considerando o preço atual abaixo de R$ 150, que é mais de R$ 240 mais baixo do que o valor original, é um ótimo investimento para quem busca um fone de ouvido sem fio de qualidade. Então vale a pena correr e aproveitar essa oferta. Bases Bowie M1. O fone de ouvido sem fio Bases Bowie M1 é um modelo intra-auricular TWS que oferece muitas funcionalidades encontradas em modelos mais caros. Fabricado com policarbonato e ABS, é um modelo durável e resistente.
O fone conta com conectividade Bluetooth 5.2, que proporciona um alcance de até 10 metros e suporte aos protocolos de áudio SBC AAC. O modelo apresenta um driver dinâmico de 10 mm que garante qualidade e clareza de som, oferecendo uma experiência sonora super agradável e estável. Além disso, possui cancelamento de ruído ativo de até 25 dB, o que é um recurso bastante raro em fones de ouvido sem fio mais baratos. São 2 microfones embutidos em cada fone para garantir que os ruídos não atrapalhem o uso também, o que é um outro ponto bem interessante. O Bases Bowie M1 é bastante ergonômico também, garantindo conforto mesmo após longas horas de uso, segundo análises e avaliações de consumidores. O modelo apresenta controles por toque nos 2 fones, que são configuráveis. Além disso, possui um recurso que pausa a música ao retirar o fone e a inicia novamente ao colocá-lo de volta. E o app da Bases oferece muitas possibilidades de customização, permitindo ajustar diversas configurações. Cada fone de ouvido possui uma bateria de 35 mAh, enquanto o estojo possui uma bateria de 400 mAh, proporcionando uma autonomia bem satisfatória. O conector USB é do tipo C e permite carregar o estojo de forma rápida e eficiente. O único ponto negativo do Bases Bowie M1 é a falta de controle de volume, que pode ser um problema para algumas pessoas que prefiram ter um controle mais preciso do som. Em resumo, o Bases Bowie M1 é uma excelente escolha para quem procura um fone de ouvido sem fio com qualidade de áudio e muitos recursos, sem precisar pagar um preço elevado e absurdo. É um modelo confortável com cancelamento de ruído ativo, boa autonomia de bateria e controles configuráveis, sendo ideal para aproveitar músicas, jogos, filmes e muito mais. E é por isso que ele está entre os mais vendidos atualmente. Lenovo LP3 Pro. O LP3 Pro da Lenovo é um fone de ouvido sem fio barato que possui boas características pela sua faixa de preço e tem se destacado muito entre os mais vendidos na AliExpress também. Ele possui cancelamento ativo de ruído ANC e resistência à água IPX5. Ele possui também drivers dinâmicos de 11 mm, conectividade Bluetooth 5.2 e controles de toque. O LP3 Pro também vem com uma caixa de carregamento que oferece até 23 horas de tempo de reprodução. Segundo avaliações, o Lenovo LP3 Pro tem um encaixe confortável e boa qualidade de som, com vocais claros e graves equilibrados. O cancelamento ativo de ruído é eficaz na redução do ruído ambiente e os controles de toque são intuitivos e fáceis de usar. A vida útil da bateria também é impressionante aqui, com até 7 horas de uso de tempo de reprodução, com uma única carga e 16 horas adicionais na caixa de carregamento. É isso mesmo. No entanto, alguns revisores observaram que os fones de ouvido podem não se ajustar com segurança para todos e os controles de toque podem ser excessivamente sensíveis às vezes. A qualidade das chamadas também pode ser inconsistente, dependendo do ambiente. Por outro lado, um dos pontos negativos apontados por um revisor é que o som do Lenovo LP3 Pro possui graves que não impressionam muito, mas vale lembrar que estamos falando de um fone barato aqui. Se você busca um fone sem fio com graves potentes, vale mais a pena investir logo em um modelo mais intermediário como os próximos que vamos te apresentar. No geral, o Lenovo LP3 Pro é uma boa opção para aqueles que procuram fones de ouvido sem fio acessíveis, com cancelamento ativo de ruído e boa qualidade de som. A grande capacidade da bateria do estojo de carregamento fornece muito mais tempo de reprodução do que a maioria dos produtos disponíveis, especialmente nessa faixa de preço. Além de oferecer alguma capacidade adicional como um banco de energia de emergência. Entretanto, é preciso levar em consideração as limitações em relação à qualidade de som e a sensibilidade dos controles de toque. Bases D02 Pro. Os fones de ouvido sem fio Bases D02 Pro é um produto moderno e bem tecnológico, ideal para quem busca uma experiência imersiva de som e conforto durante a utilização. Fabricado pela marca Bases, conhecida por oferecer eletrônicos diversos com excelente custo-benefício, esse fone de ouvido não deixa em nada a desejar em relação aos seus demais produtos. Com bobinas móveis de alta precisão de 40 mm e tecnologia wireless
5.3, uma versão atualizada da conexão Bluetooth, o D02 Pro proporciona uma qualidade sonora de alta definição, com estabilidade de transmissão em uma distância de até 10 metros. Isso significa que você pode se movimentar livremente enquanto utiliza o fone, sem perder a qualidade do som, que é um ponto bem legal e que às vezes muita gente reclama em alguns fones de ouvido sem fio. Outra característica importante do D02 Pro é o seu design ergonômico. As almofadas de ouvido são feitas de espuma macia que se encaixam perfeitamente no contorno da orelha, proporcionando conforto durante horas de uso. Além disso, é possível ajustar o tamanho do fone de acordo com a cabeça do usuário e também realizar rotações internas, garantindo uma adaptação perfeita ao formato de cada indivíduo. O produto ainda é leve e dobrável, facilitando o transporte para qualquer lugar. A bateria do D02 Pro é o outro diferencial e ponto forte desse produto. É possível carregá-lo uma única vez e desfrutar de aproximadamente 40 horas de reprodução. É coisa pra caramba. O que é uma grande vantagem em relação a outros fones de ouvido sem fio do mercado na mesma faixa de preço ou até mesmo mais caros. E caso a bateria acabe, ainda é possível continuar utilizando o fone conectando um cabo de áudio de 3.5 mm ao conector, possibilitando a reprodução de músicas, vídeos e podcasts. Um ponto negativo do D02 Pro, no entanto, pode ser o seu preço, que pode ser considerado um pouco elevado em relação a outros modelos de fone de ouvido sem fio. Além disso, algumas pessoas podem preferir fones de ouvido que ofereçam recursos adicionais, como o cancelamento de ruído ativo. Mas, em geral, o fone de ouvido sem fio Baseus D02 Pro é uma excelente opção para quem busca qualidade de som, conforto e durabilidade em um único produto. Com as suas características técnicas avançadas e design ergonômico, é uma escolha certeira para quem quer investir em um fone de ouvido que proporcione uma experiência única de áudio. Baseus Bowie WM05. O WM05, também da Baseus, é um fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo, diferente do anterior, que promete uma experiência sonora bem imersiva e de alta qualidade. Com design em formato de feijão, ele é leve e confortável que pode ser usado por horas a fio. Além do seu visual moderno e elegante, o Bose WM05 possui um anel de luz na parte externa do fone que serve como indicador de função e, ao mesmo tempo, adiciona um toque de estilo ao acessório. Os seus sensores de detecção de uso permitem que ele desligue automaticamente quando retirado do ouvido, economizando muito a bateria. Ele se conecta facilmente via Bluetooth 5.2 e pode ser pareado com 2 dispositivos simultaneamente, tornando a alternância entre dispositivos mais prática. A bateria do fone oferece até 5 horas de reprodução com cancelamento de ruído desativado, podendo ser estendida para até 23 horas com o uso do estojo de carga. O modelo possui ainda microfones integrados para chamadas e uma tecnologia de cancelamento de ruído que consegue reduzir até menos 43 decibéis do som ambiente. Essa tecnologia, aliada ao suporte para o codec AAC, proporciona uma experiência sonora clara e envolvente, mesmo em ambientes barulhentos. E para os gamers, o Baseus Bowie WM05 oferece um modo de baixa latência, com apenas 38 milissegundos de delay, tornando a experiência de jogar ainda mais fluida. O aplicativo Baseus permite ainda que o usuário personalize o som do fone, além de ajustar a sensibilidade dos sensores de detecção de uso e de controle de toque também. Um dos pontos negativos do fone, no entanto, é o fato de que ele não é resistente à água, o que pode limitar o seu uso em algumas situações. Além disso, algumas pessoas podem considerar o design em formato de feijão um pouco desconfortável, embora isso varie de pessoa para pessoa, é claro. Mas no geral, o Baseus Bowie WM05 é uma excelente escolha para quem busca um fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo, boa qualidade sonora e recursos extras, como o modo de baixa latência e os sensores de detecção de uso. Lenovo X3 Pro. O Lenovo X3 Pro é um fone de ouvido sem fio que se destaca por ser uma opção de qualidade para quem busca uma alternativa acessível e segura para a prática de esportes. Com tecnologia de condução óssea, ele é projetado para deixar os seus ouvidos abertos, permitindo que você possa ouvir os sons ao seu redor enquanto ouve as suas músicas ou faz ligações. O X3 Pro é muito bem construído e resistente à água e poeira, com classificação IP56, o que o torna um ótimo parceiro para atividades físicas ao ar livre.
Ele tem um corpo flexível e leve, com um design confortável que se encaixa bem ao redor do pescoço e sobre as orelhas, e é oferecido em 2 opções de cores, preto e vermelho ou branco e cinza. Com o driver de vibração de 16 mm, ele oferece qualidades de som decente, embora não seja o melhor nessa categoria, já vale dizer. O fone de ouvido também vem com controles de volume e reprodução, permitindo que você gerencie facilmente as suas músicas e atenda chamadas com o pressionar de um botão. O emparelhamento Bluetooth 5.3 é rápido e estável, conectando-se sem problemas com a maioria dos smartphones modernos. Com uma bateria grande, ele oferece ainda até 7 horas de uso contínuo com uma única carga, o que é um tempo de duração bem decente. No entanto, alguns usuários podem achar o tempo de carregamento um pouco lento, com a porta de carregamento micro USB mais antiga. Em geral, o Lenovo X3 Pro é uma ótima escolha para quem quer um fone de ouvido sem fio, confortável e durável para atividades físicas, e que não se importa tanto com a qualidade de som, mas sim com a segurança e praticidade de uso. Ele pode não ser a melhor opção para audiófilos, mas certamente oferece um ótimo custo-benefício para quem busca por um modelo acessível. Huawei FreeBuds 5i. O FreeBuds 5i da Huawei é um fone de ouvido sem fio que oferece diversas funcionalidades interessantes para quem busca qualidade de áudio e conforto durante o uso. Ele apresenta algumas características muito positivas, como a qualidade de som de alta resolução, o cancelamento de ruído adaptável, o conforto durante o uso e a certificação IPX4 para uso durante atividades físicas. A qualidade de som aqui é excelente, com a possibilidade de ouvir detalhes que muitos outros fones de ouvido não conseguem entregar. Além disso, o cancelamento de ruído adaptável é um diferencial importante, já que ajusta automaticamente a intensidade da redução de ruído de acordo com o ambiente em que o usuário está, garantindo uma experiência auditiva ainda mais agradável. Outro ponto positivo é o conforto que o Huawei FreeBuds 5i oferece. Ele possui um design ergonômico que se adapta muito bem ao formato do seu ouvido, além de ser bastante leve e fácil de usar por longos períodos de tempo. E para quem gosta de praticar atividades físicas, a certificação IPX4 garante resistência à água e suor, tornando-o uma boa opção para quem busca um fone de ouvido sem fio para se exercitar também. Mas apesar das diversas vantagens, existem alguns pontos negativos que devem ser levados em consideração também. O case do fone de ouvido é um pouco frágil e pode se danificar facilmente em quedas ou impactos, segundo algumas análises. Além disso, o cancelamento de ruído podia ser um pouco melhor em relação a outros fones de ouvido do mesmo preço. E por último, não há suporte para carregamento sem fio. Mas no geral, o Huawei FreeBuds 5i é um fone de ouvido sem fio bastante completo e com diversas funcionalidades interessantes, como a qualidade de som de alta resolução, o cancelamento de ruído adaptável e a certificação IPX4. Apesar dos pontos negativos, ele é uma opção bastante competitiva no mercado de fones de ouvido sem fio de qualidade. Soundcore Live P3 Anchor. O fone de ouvido sem fio Soundcore Live P3 é um dos modelos mais eficientes em relação à tecnologia de cancelamento de ruído verdadeiramente sem fio na faixa de preço abaixo de R$ 400 atualmente. Com uma aparência moderna e um design confortável, esses fones de ouvido oferecem um som equilibrado e personalizável, além de uma variedade de controles de toque na haste. No entanto, há alguns pontos negativos a serem considerados ao comprar os fones de ouvido Soundcore by Anchor. Um deles é que, apesar de serem confortáveis para usar por longos períodos de tempo, algumas pessoas podem encontrar dificuldades em manter um ajuste seguro ao se mover ou sorrir, segundo algumas análises, o que prejudica o isolamento passivo do ruído. Isso significa que o cancelamento de ruído pode ser afetado negativamente em algumas situações e pode ser necessário ajustar os fones de ouvido para restabelecer um ajuste seguro. Mas vale dizer que isso, claro, pode variar de pessoa para pessoa. Embora esses pontos negativos devam ser levados em consideração ao escolher os fones de ouvido Anchor Live P3, as suas muitas características positivas ainda os tornam uma opção bem atraente. Além da sua capacidade de ANC, os fones de ouvido oferecem uma variedade impressionante de opções de personalização, além de um design confortável e um som bem equilibrado. No geral, os fones de ouvido Soundcore Live P3 são uma boa escolha para quem deseja um modelo de qualidade premium com ANC, controles de toque e aparência moderna sem precisar gastar rios de dinheiro. Sony WF-1000XM4.
Os fones de ouvido sem fio Sony WF-1000XM4 são a escolha número 1 quando se trata de qualidade de som, cancelamento de ruído ativo e uma infinidade de recursos incríveis que tornam a experiência auditiva aqui inigualável. E também encontramos ele entre os mais vendidos e com desconto para ficar ainda melhor. Por isso não podia ficar de fora do nosso ranking. Com drivers especialmente projetados de 6mm, esses fones de ouvido oferecem uma qualidade sonora incrível e corpo sonoro em cada nota. Além disso, seu excelente manuseio rítmico e detalhamento tornam a experiência auditiva ainda mais agradável e bem emocionante, segundo análises. Embora o seu cancelamento de ruído ativo não seja o melhor do mercado, ele ainda é bastante eficaz na eliminação de ruídos de fundo, o que o torna uma excelente escolha para aqueles que querem se concentrar nas suas músicas favoritas ou ligações importantes. A qualidade chamada dos Sony WF-1000XM4 é outro ponto fortíssimo desses fones de ouvido, tornando-os ideais para uma ampla gama de cenários, desde chamadas de trabalho até deslocamentos diários. Além disso, os recursos especiais da Sony, como o controle de som adaptativo e a pausa automática Speak to Chat, fazem desses fones de ouvido uma escolha única e bem diferenciada. O áudio em 360, Reality e o equalizador personalizável são mais algumas das muitas vantagens que os Sony WF-1000XM4 têm a oferecer. Embora alguns possam não gostar do ajuste desses fones de ouvido ou não possam arcar com seu preço elevado, se você está procurando fones de ouvido sem fio com excelente som, cancelamento de ruído ativo e uma boa duração de bateria, os Sony WF-1000XM4 sem dúvidas atendem a todas essas necessidades e se destacam muito como a escolha número 1. E aí, curtiu o vídeo? Qual fone sem fio mais te chamou a atenção? Vale lembrar que os valores de cada fone de ouvido estão de acordo com o período de super ofertas que encontramos na AliExpress. Como os preços costumam ser muito bons, as ofertas relâmpago acabam em algumas horas ou até mesmo em poucos minutos. Então, se você está assistindo esse vídeo no momento em que ele foi lançado, corre para aproveitar antes que acabe e o preço volte ao valor original. E se você está assistindo do futuro, fique de olho nos links, porque sempre surgem novas ofertas. Recomendamos comprar sempre nesses períodos de ofertas e aproveitar os cupons de desconto e cashback para você economizar ainda mais. Dito isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E nos siga também nas redes sociais, hein? Postamos conteúdos inéditos por lá toda semana. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!